Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Hoje nós iríamos estudar o capítulo 27 de Mateus, mas o Senhor tem nos direcionado a refletir sobre um assunto extremamente necessário na nossa congregação e eu creio que em toda a igreja nos dias atuais. O título da nossa mensagem é A Quem Você Serve. Depois de eu fazer uma alteração na filmagem, eu coloquei o título referente à Paixão de Cristo, mas o título hoje, tema que nós vamos tratar, A Quem Você Serve. E eu quero te dizer como isso é importante, antes da gente entrar propriamente na mensagem, porque a quem você serve, a resposta necessariamente vai denunciar quem é o seu Senhor. Sobre esse assunto, Jesus falou diversas vezes, e uma dessas ele foi extremamente enfático, que ninguém pode servir a dois senhores. Então, quando eu pergunto a você, quando eu pergunto a mim mesmo, a quem nós servimos, necessariamente o questionamento também passa aquele que reina sobre a nossa vida. Porque todo Senhor, Ele é Senhor porque Ele tem servos. E necessariamente todo servo tem o seu Senhor. E eu gostaria também de tratar com vocês sobre dois outros assuntos durante a ministração. Segunda pergunta que eu queria trabalhar com vocês hoje é: qual a obra que você está fazendo? Um questionamento muito simples, e até os ímpios se preocupam com isso. Qual é o propósito da sua vida? Por que você acorda de manhã cedo? Por que você come? Por que você se preocupa tanto em ter uma vida saudável? Você está preocupado tanto em não pegar o Covid para não morrer? Você quer tanto viver mais? Para quê? Qual o propósito disso? Qual o propósito da sua existência? Para que você quer mais tempo? Para que você quer mais saúde? Para que você quer mais inteligência? Para que você quer mais dinheiro? Para quê? Qual o propósito disso? E a terceira pergunta, que está vinculada às outras duas anteriores, é: como você está fazendo isso? Porque você pode ter uma intenção boa, mas pode estar executando ela de maneira completamente translocada. Dá um exemplo, claro: as virgens nécias, elas tinham intenção boa. Elas estavam junto com as virgens prudentes, elas todas estavam ali reunidas para as bodas do noivo. Mas a maneira como elas estavam executando, por assim dizer, era uma maneira totalmente equivocada. Tanto que elas foram excluídas do banquete, elas foram excluídas da festa. Então essas três perguntas, irmãos, elas são imperativas na nossa vida. Elas precisam estar bem claras para que a gente possa começar a viver. Eu sinto que existem pessoas na igreja que elas estão sobrevivendo, elas não estão nem vivendo. É como um dia, depois de outro dia, depois de outro dia, e graças a Deus chegou o final do mês, mas não é isso que nós fomos chamados. E o mais assustador é, nem os ímpios estão vivendo assim. Se eu for conversar com os ímpios têm propósitos. Eu quero ficar rico, eu quero construir minha casa. Os propósitos são totalmente esdrúxulos, são totalmente diabólicos, são propósitos egocêntricos, mas eles têm propósitos e eles correm atrás deles. Qual a metodologia ímpia deles? E aí a gente diz que é cristão, a gente diz que tem a verdade, a gente diz que foi alcançado pela luz, e a gente vive sem propósito. E a gente vive uma vida de qualquer jeito. Que tipo de cristianismo é esse? Porque não é o da Bíblia. Pastor, então por que o senhor vai falar desse tema
e abriu em 1 de Timóteo capítulo 3, versículo 8. Eu não vou nem tratar da questão dos líderes. Eu estou falando aqui, se você quiser servir. 1 de Coríntios 3, 8, está dizendo que os diáconos, o diácono na verdade é qualquer cristão, porque todo cristão necessariamente ele tem que ser um servo. E onde é que ele serve? Na igreja, ou a partir da igreja. Eu posso até fazer um serviço fora da igreja, mas eu tenho que estar vinculado a ela. Eu posso fazer uma série de coisas fora da igreja, mas necessariamente eu estou ligado a alguma congregação local. Porque fora de uma congregação local, eu estou fora do corpo de Cristo, e fora do corpo de Cristo eu não posso fazer nada em nome dele. Então aqui, Paulo está especificamente falando a Timóteo, que está pastoreando a igreja de Éfeso. Uma igreja parecida com a nossa, que tinha poucos anos de plantada, e que tinha uma série de problemas como a nossa congregação tem. E agora eu vou fazer a leitura do texto e eu quero que vocês comecem a pensar em tudo aquilo que eu for falando aqui, comecem a pesar isso que eu for falando a vocês, no contexto das 3 perguntas que eu gostaria de terminar essa ministração com elas respondidas. Ainda que você, responda ela da maneira errada, pelo menos você está sendo sincero, Quem é o seu Senhor? Ah, pastor, eu sirvo a mim mesmo. O meu Senhor é meu próprio ventre, eu faço o que é melhor para mim. Irmãos, essa seria a resposta mais honesta da maioria aqui. Eu conheço a maioria que está aqui. E a maioria, a resposta honesta seria essa. Eu sirvo aos meus próprios interesses. Ainda que eu vá para a igreja de vez em quando, ainda que eu faça alguma coisa na igreja, mas é os meus próprios interesses que vêm em primeiro lugar. Você sabe que essa resposta te condena, mas para que a gente seja curado é necessário reconhecer a enfermidade. Para que a gente seja, entre aspas, consertado, como pegando uma analogia de um carro, para que a gente conserte um carro, a gente tem que descobrir o defeito. Então, se a gente fosse sincero, a maioria diria isso aqui. Eu sirvo aos meus próprios interesses. Se os meus interesses coincidirem com o de Deus, aí tudo legal. Agora, se o meu interesse não coincidir com o de Deus vai ficar para o escanteio. A maioria dos evangélicos é assim que funciona. Mas olha que coisa. Semelhantemente, versículo 8 da primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Por que Paulo está dizendo isso? Porque já naquela época tinha muita gente que achava que fazer as coisas na casa de Deus era de qualquer jeito. Ainda não já devia estar satisfeito que eu pelo menos estou fazendo alguma coisa. Pior, tem gente que nem não está fazendo nem nada. Eu ainda quero fazer alguma coisa, e esse pastor maluco ainda reclama, ainda diz que... Outro dia ele vai me dizer que para eu fazer qualquer coisa na igreja eu tenho que ser santo, ver se pode. Desse jeito então ninguém vai fazer nada na igreja. Meu filho pode até ficar sem fazer. Aqui fui eu que botei o som, fui eu que fiz a oração, sou eu que estou pregando. Se eu tiver que fazer tudo aqui, meu filho, eu faço. Agora eu não vou colocar gente que está querendo brincar de ser crente para fazer qualquer tipo de serviço no nome de Jesus. Porque a responsabilidade que eu tenho, pelo menos que eu tenho, em relação à obra de Deus, é grande. Eu sei que tem muita gente até que discorda das coisas que eu faço e como eu faço, mas eu me vejo extremamente responsável em relação às coisas de Deus. Então eu não concordo e não apoio qualquer pessoa que intente fazer algo para Deus se não for o melhor. Eu me coloco totalmente contrário a esse tipo de serviço e acho que na verdade esse é um desserviço. Pessoa que faz qualquer coisa para Deus e não é o seu melhor, ela está na verdade trabalhando para o diabo e envergonhando o nome de Deus. Por isso ele diz aqui, semelhantemente, Paulo tinha começado a tratar do assunto da liderança no sentido pastoral. Cidade de Éfeso, uma cidade grande, provavelmente podia ter várias congregações locais.
Uma cidade que já naquela época tinha cerca de 200 mil habitantes, imagine. Então, não tinha só um pastor. E Paulo diz como é que deve ser o pastor. E agora ele diz, semelhantemente, quem servir, quem for auxiliar o pastor, tem que ter qualidades também. Tem que ter qualidades. A gente está passando por um período que o pessoal está fazendo o Enem, se eu não me engano. Acho que já acabou, né? São 2 semanas, né? Um domingo e depois outro domingo, não é assim? Então, eu quero fazer faculdade. E você entra assim? Ou você tem que atingir o score? Eu quero fazer faculdade e tal. É só querer fazer? Você não precisa fazer um teste antes, não precisa ter qualidade. Imagine uma pessoa que quer fazer medicina, mas tem medo de sangue. Você já imaginou essa cena? Tem gente que quer fazer medicina porque acha que dá dinheiro, né? É uma profissão que está na moda. Mas eu tenho medo de sangue, e agora? Como é que vai ser? Meu filho, é melhor você pensar em outra coisa. Eu quero ser engenheiro, mas eu odeio matemática. Meu filho, aí vai ficar difícil. Então, você quer servir a Deus, mas você não tem comunhão nenhuma com Cristo, então aí vai ficar difícil. Como assim? Você tem comunhão com Cristo. Como é que você vai servir a Cristo se você não tem comunhão com Ele? Você não anda com Ele. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Olha a ideia, irmãos. Um cristão tem que ser respeitável. Ele tem que se dar o respeito. As pessoas até podem falar mal de nós, mas para falar mal de nós, elas vão ter que mentir, porque a gente procura ter uma vida correta, uma vida coerente. O pastor diz que é importante ir para a igreja, mas ele nem vai. O pastor fica dizendo que a gente tem que fazer isso, mas ele não faz. Era isso que os fariseus costumavam fazer. Eles atavam fardos pesados que eles não carregavam. Jesus, inclusive, repreendeu eles por conta dessa hipocrisia. Respeitabilidade. Respeito não é algo que se impõe. Respeito é algo que se conquista. As pessoas podiam odiar o apóstolo Paulo, elas podiam odiar o apóstolo Pedro, mas elas respeitavam. Rapaz, esse homem, eu até não acredito, viu? Mas ele acredita no que ele diz. Diziam isso de George Whitefield, um dos pregadores do passado. Um ateu foi assistir uma pregação dele, e outro ateu questionou o ateu que estava indo assistir. Vem cá, você não é ateu? Ele disse, eu sou, mas o que está pregando acredita, e eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Você não é respeitável. Como é que você vai querer que respeitem a Cristo, se você não se dá o respeito? É por isso que eu prefiro ser chamado de sério, eu prefiro ser chamado, de mal educado, do que ser chamado de imoral, indecente e coisas semelhantes. Seja respeitável. De uma só palavra, o cristão precisa ser responsável por aquilo que ele fala. Sabe, quando a gente se compromete a fazer alguma coisa para Cristo, não é para a igreja que a gente se comprometeu, não é para o irmão tal, não, é para Cristo. Quando a gente se compromete para fazer algo para Cristo, aquilo tem que ser levado a sério, porque era melhor que você nunca prometesse, era melhor que você nunca falasse. Meu Deus, quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo, não, a partir de hoje eu vou fazer isso e isso, e não fazem, e acham que vai ficar por isso mesmo. Sério que... Eu fico imaginando assim, não é possível que essa pessoa já leu essa passagem e não tem medo. Porque a Bíblia diz, maldito todo aquele que colocar a mão no arado e olhar para trás. Está cheio de gente assim na igreja hoje. Fez alguma coisa e depois disse, que nada, está muito trabalho, vou parar, vou ficar só ouvindo. Você não entendeu que isso é maldição? Pastor, mas fazer alguma coisa dá muito trabalho, tem gente que critica, tem gente... Meu filho, quem diz pra você que isso é fácil? Pode ter certeza que o salário é maravilhoso, a gente recebe no céu.
A aposentadoria então nem se fala, é no céu. Mas o trabalho vai ser difícil, sim. Paulo vai escrever a segunda carta a Timóteo e vai dizer: meu filho, se prepara, porque os dias vão se tornar piores ainda. E ele usa como referencial a palavra turbulência. Os dias serão de intensa turbulência, como uma grande tempestade. Assim serão os dias dos cristãos. Sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao muito vinho. A ideia aqui é: não seja inclinado a nenhum tipo de paixão. O vinho aqui é um referencial sobre aquilo que tira o seu eixo, tira a sua capacidade de pensar direito. Qualquer tipo de sentimento que nos tire a capacidade de raciocinar de maneira correta deve ser combatido. Luta contra as suas paixões carnais, a ideia é essa. O vinho não é só evitar, graças a Deus eu nem bebo, mas não está falando só disso. Tem gente que é apaixonado por time de futebol, tem gente que é apaixonado por determinado sistema político, tem gente que é apaixonado por determinadas esporte, sei lá. Qualquer coisa que tire a primazia de Cristo na sua vida deve ser combatido. É assim que o apóstolo apresenta a ideia quando ele escreve aos cristãos dessa mesma igreja, que a carta aos Efésios, é essa igreja que Timóteo está pastoreando. A igreja de Éfeso. Ele diz: olhe, nós não devemos estar cheios de vinho, nós devemos estar cheios do Espírito Santo. E ele coloca essas duas coisas em oposição. Não vos enchei, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ele coloca essas duas coisas como opostas. Se você está buscando a alegria do mundo, jamais você vai se encontrar com a alegria de Deus. Então, alguém que quer servir a Deus, ele deve se sentir feliz fazendo aquilo, mesmo que ninguém reconheça. Eu tenho tanto esforço para fazer isso e isso, e ninguém diz nada. Vem cá, meu filho, não é Deus que está vendo? Você está fazendo para quem? Me diga aí. É Deus que está vendo, irmão. É Deus que sabe o que a gente está fazendo. A maioria das coisas que a gente for fazer para Deus, você é um servo fiel a Deus, meu filho, não espere aplausos não, espere crítica de dentro da própria igreja. Mas você sabe o que você está fazendo e para quem você está fazendo. Por isso ele diz: olha, não pode ser inclinado ao vinho, não pode ser inclinado a nenhum tipo de paixão. E ele diz aqui: não pode ser cobiçoso, de sorte da ganância. Imagine uma pessoa que diz que quer ser servo de Deus e quer ganhar dinheiro ao mesmo tempo. É como eu já vi gente entrando na igreja e querendo vender aquelas coisas, Avon, não sei o que, né? É tanta coisa que se vende. Olha aqui o meu cartão. Não, durante o culto não, mas no final do culto, viu? Eu quero falar, dar uma palavrinha com cada um de vocês, que eu estou vendendo agora um produto muito bom. Pelo amor de Deus, meu irmão. Você é crente? Você vai dar de presente para os irmãos? Não, eu estou vendendo. Nossa. Então você está no lugar errado. Aqui não tem clientes, não. Aqui tem irmãos em Cristo. Então você tem que tomar cuidado. Você não tem que ser cobiçoso de uma sorte da ganância. Ou você busca entesourar no céu, ou você busca entesourar na terra. Não dá para fazer as duas coisas. Perceba que Jesus vai nos apresentar várias vezes essa ideia dos dois caminhos. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Amém. Não dá para fazer as duas. Principalmente como servo de Deus. Você é servo de Deus, você é servo de Deus. Principalmente quando você está fazendo algo na igreja. Para Cristo. Você precisa se desvincular de qualquer interesse financeiro em relação àquilo que você está fazendo. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. E outra coisa, meu filho, você tem que ter um conhecimento básico da fé cristã
E você tem que ter uma consciência limpa de que você busca viver aquilo que você professa. É como uma pessoa que diz assim, não, você tem que ser uma pessoa pacífica, mas ele briga com todo mundo. Olha, cara, eu não tenho que ser pacífico. Você está brigando com todo mundo. Como é que é isso? Então, você conhece a verdade e você tem a consciência limpa de que você está buscando viver aquela verdade que você conhece. Agora, dizer que conhece a verdade, arrotar versículo bíblico, 2 ou 3 princípios bíblicos, e depois viver uma vida completamente contrária ao que você falou, aí você está servindo ao diabo, como eu disse. Porque você está envergonhando o nome de Cristo. O apóstolo Paulo, ele disse em Romanos capítulo 1, eu não me envergonho do Evangelho, mas hoje em dia existem muitas pessoas que são uma vergonha para o Evangelho. É uma vergonha algumas pessoas que se dizem evangélicas hoje, a maneira como elas vivem, o que elas falam, o que elas pensam. É uma vergonha para o Evangelho. E ainda mais dizer que é servo, que faz alguma coisa na igreja. Você tem noção do que significa servir a Cristo? Você sabia que quando você está servindo a Cristo aqui na terra, você está fazendo algo que os anjos desejavam fazer? Os anjos desejaram fazer aquilo que eu e você fazemos a Cristo aqui na terra. E a gente trata isso como se fosse uma obrigação, como se fosse uma coisa, irrelevante, como se fosse algo que a gente pudesse fazer de qualquer jeito. Muitas vezes como se não tivesse recompensa. Não tem recompensa. Jesus disse para Pedro, vocês receberão 100 vezes mais e ainda a vida eterna. O que vocês querem mais? Então ele disse, você tem que ter a fé, conserve a fé. Mas você tem que ter a consciência limpa. Você tem a consciência limpa? Como é que está a sua consciência aqui hoje? Pastor, a minha está suja, então trate de limpar. Como é que se limpa uma consciência? Confessando e deixando. É assim que limpa a consciência. Ó, pastor, eu estava fazendo tudo errado, mas eu já pedi perdão a Deus e já falei com Ele que não vou fazer mais isso que eu fazia. É isso que é ter uma consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados. Você tem que ser experimentado, irmão. Igreja não é brincadeira. A gente não pode sair colocando, por exemplo, as crianças para fazerem parte do ministério de louvor. Não, elas cantarem uma vez ou outra é uma coisa. Criança está na igreja para aprender. Elas têm que aprender para depois servir. Você já viu alguma criança trabalhando na construção civil? Você já viu alguma criança trabalhando naquelas construções de prédio? Subindo naquelas cordas? Você já viu alguma criança fazendo isso? Eu nunca vi, até porque se tiver, o Ministério do Trabalho vai lá e interdita a obra. Tem que aprender. E a mesma coisa você já viu alguma pessoa que não tenha na carteira o trabalho lá de pedreiro, de pintor, sabe, trabalha com encanador, eletricista, se não tiver na carteira, a empresa bota para fazer? Não bota. Não, eu sei mexer com luz, pode deixar, entendo de eletricidade como ninguém. Você é eletricista? Não, eu não tenho na carteira, mas eu sei mexer. Você acha que alguma empresa vai me contratar? É brincadeira? Se o mundo é assim, tem responsabilidade, imagine com Cristo, irmão. Parece que virou oba-oba. Hoje todo mundo quer pregar, hoje todo mundo quer louvar, hoje todo mundo quer fazer tudo. Parece que, virou brincadeira. Não, vou abrir uma igreja aqui, vou abrir uma obra ali, vou fazer assim. Você tem noção da responsabilidade? A gente conheceu um jovem que fez parte da igreja, depois saiu falando mal de mim e de tantos outros irmãos que estão aqui agora, que ele fazia muito isso. Pastor, vou começar um estudo em tal lugar. E eu disse, meu filho, você já orou? Já orei. Você tem noção da responsabilidade? Aí ele começava o estudo, aí daqui a pouco parava, aí depois de um tempo dizia que ia começar de novo, depois parava de novo. Eu digo, pô, é brincadeira. Tem noção disso?
As coisas de Deus tem que ser sério. Conservando o mistério da fé, com a consciência limpa, também devem ser estes primeiramente experimentados. Você tem que ser experimentado. Você quer fazer isso? Então comece andando com quem já faz há algum tempo. O próprio exemplo é Timóteo. Timóteo andou muito tempo com o apóstolo Paulo, aprendendo tudo que ele estava fazendo aqui. Paulo inclusive diz, lembra de quem aprendeste. Ele aprendeu com quem? O ofício pastoral. Com Paulo. Pelo poder do Espírito. E hoje em dia parece que todo mundo virou mestre, todo mundo sabe o que fazer, todo mundo sabe como fazer. A igreja está parecendo, sabe, a igreja parece, as pessoas tratam a igreja como se fosse campeonato de futebol. Todo mundo é técnico. Ah, eu acho que devia colocar fulano, eu acho que devia tirar ciclano, eu acho que devia fazer assim. Você acha, né? Você tem responsabilidade? As pessoas elas precisam entender isso, elas têm que aprender. Para servir a Cristo você tem que aprender. Aprender coisas que ninguém quer aprender. Por exemplo, quer ver uma coisa que todos nós precisamos aprender aqui? Perseverança. Você já aprendeu isso? Se você não aprendeu a perseverar, então você não está preparado. Não, eu quero aprender a fazer isso aqui. Já aprendeu a perseverar? Já aprendeu a amar as pessoas que te tratam mal? É esse tipo de aprendizado, irmão. Já aprendeu a fazer as coisas sem esperar aplauso e recompensa? É assim que a gente aprende. Aí depois você aprende outras coisas que é mais fácil. Então aqui ele diz, eles sejam experimentados. E se, ó condicionante, porque uma pessoa pode ser experimentada e reprovada. Cara, meu filho, você está dizendo que quer servir a Cristo, mas você não tem compromisso nenhum com Deus. Você está precisando nascer de novo. Você diz que quer servir a Cristo, mas você nem é cristão. Reprovado. Reprovado não é nem no serviço. Reprovado é na essência. Você não é cristão. É como uma pessoa que quer apresentar o serviço de Abel, mas vive a vida de Caim. Não, eu já aprendi. Eu vou trazer o cordeiro, eu já vou cortar igualzinho que Abel ensinou. Não importa. Mas o seu coração é o de Caim. Deus está vendo. Então ele diz, também estes devem ser experimentados. E se mostrarem irrepreensível, exerçam o diaconato. Aí a gente, o diaconato parece uma palavra assim pomposa, né? O que é o diaconato? É um serviço, qualquer coisa, limpar a igreja, organizar a cadeira, abrir a igreja, qualquer coisa que se faça na igreja é diaconato. E mulher também, claro, homem e mulher, todos os dois estão servindo aqui na igreja. Mas a grande questão no serviço da igreja é que a maioria das pessoas não tem qualquer tipo de responsabilidade com esse serviço. Assustador isso, assustador. E ele diz, se mostrarem irrepreensíveis, irrepreensíveis. A ideia não é que são perfeitos, a ideia são pessoas que desejam fazer aquilo de maneira que agrade a Deus. Então Deus se agrada com eles, ainda que eles não sejam perfeitos, mas eles estão fazendo tudo para agradar a Deus. Exerçam então o serviço que Deus tem proposto a cada um deles. Eu quero dar só um exemplo aqui, guarde aqui, a gente vai voltar para 1 de Timóteo, mas vamos imaginar que a gente fica falando e parece que está subjetivo demais, né? Pastor, você está falando assim que tem que ter o serviço, mas como é que isso acontece? Paulo escreve aos Romanos, e olha o que ele diz aqui. Eu poderia falar em outra carta, mas em Romanos aqui também fala, e vamos aqui para Romanos que é até mais claro. Olha que Paulo diz assim, capítulo 12 de Romanos, Paulo fala sobre as virtudes recomendadas. Você sabe que a palavra virtude, ela
ela vem de uma etimologia, ou seja, a raiz da palavra no original significa poder. Você lembra quando Jesus curou aquela mulher que há 12 anos sofria de fluxo de sangue? Quem se lembra dessa passagem? 12 anos. Aquela mulher tinha fluxo de sangue. Como é que diz a Bíblia? Eu senti que de mim saiu virtude. É o mesmo significado, virtude e poder. Então, quais são as virtudes que são recomendadas à igreja? A primeira delas é o amor, que seja sem hipocrisia. Você diz que ama a pessoa, só que você não está nem aí para ela. Você não faz nada para ajudar a pessoa. Amor é algo prático, irmãos. Só quem ama sabe como o amor é algo prático. O amor é algo prático. É aquela mãe que troca a fralda do filho 2 horas da manhã, que dá de mamar 3 horas da manhã. É a esposa que fica a noite sem dormir quando o marido está doente. São os irmãos da igreja que muitas vezes se juntam para ajudar um outro irmão que está numa situação difícil. Isso é amor. É algo palpável, algo visível. Essa ideia desse amor da boca para fora. O Senhor já reprovava desde o Antigo Testamento: esse povo me louva com os lábios. Olha, ele diz que me ama com os lábios. A ideia de me louva com os lábios é essa. Eles dizem que me amam com os lábios, mas o coração de verdade está distante de mim, distante de mim. Eu coloco, todos os dias, frases, cards, textos, no Facebook, no outro, eu não sei, eu sempre me esqueço o nome. Meu nome? Instagram. E eu coloco, e tem algumas pessoas até que curtem, mas quando você olha para a vida dessas pessoas, você fala: é possível, a pessoa não entendeu. Não, a pessoa não entendeu. É sério que essa pessoa leu o que está escrito aqui e curtiu? Não. Não é possível. As pessoas não fazem a mínima ideia. Então ele diz: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal. Você detesta o mal? Se você não detesta o mal, é porque você não ama o bem. Quando eu vejo pessoas dizendo: pastor, mas você não devia se preocupar tanto com isso. Como assim? Se é o mal, a gente tem que detestar o mal. A gente não pode olhar para o mal como se fosse uma coisa tolerável. Qual foi a condenação? Qual foi a reprovação da igreja de Tiatira? Eu tenho, porém, contra ti o tolerares. O que eu não tolero. Então a gente tem que tomar cuidado. Deteste o mal, apegando-vos ao bem. A ideia é: reprove o mal e se apegue ao bem. Não deixe que o bem vá embora de você. Se apegue a ele. É a ideia de você abraçar um tronco de árvore. Quando você está numa correnteza, você abraça aquele tronco de árvore como se sua vida dependesse daquilo. Apegue-se ao bem. E tire todo tipo de mal de você, como está escrito em Hebreus 12, se desvencilhando do pecado que tão de perto nos assedia. Amai-vos cordialmente. Olha como ele repete. Isso daqui, esse é o sistema de diaconia na igreja. É isso que tem que ser o nosso serviço. Nosso serviço é esse. A gente tem a ideia de que amar é algo praticamente só demonstrado de maneira oral. Não, o amor é algo prático. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Amai-vos como irmãos. Quando Jesus nos apresenta o juízo de Deus, em Mateus 25, ele diz: olha, como vocês trataram esses pequeninos irmãos, é como se vocês estivessem fazendo para mim. Amai-vos com amor de irmão, preferindo-vos em honra uns aos outros.
no zelo, olha, no zelo, na dedicação, não sejais remissos. Eu não sei se vocês já assistiram, tem um filme que eu gosto, que eu já assisti algumas vezes, um filme que é a biografia de Lutero. É o mais novo, tem algumas biografias de Lutero, mais antigas, mas esse mais novo eu gosto. É Lutero, tem um título assim, mas Lutero tem até, eu acho que disponível no YouTube. É um ator até um pouco famoso que faz o personagem de Lutero. E eu acho interessante como Lutero era zeloso com as coisas de Deus. Ele vivia no monastério, né, com vários outros monges, e um dos ofícios deles era limpar o chão. E aí o líder espiritual de Lutero, né, ele diz: Lutero, meu filho, ou os irmãos sujam a sua parte, ou então eles têm que descobrir como é que você lustra, porque Lutero era tão dedicado naquilo que ele fazia para Deus, que quando ele lustrava um chão, meu filho, ninguém fazia melhor do que ele. E a gente não está falando de uma pessoa que não era estudioso. Lutero tirou doutorado em Direito antes dos 30 anos. Ele foi para um lugar fazer doutorado em Direito, e em pouco tempo depois ele já estava dando aula aos doutores. Mas em matéria de limpar o chão, ninguém limpava o chão melhor do que ele. Você entendeu? Não tem coisa pequena para Deus. Vai fazer algo para Deus, seja zeloso. Às vezes a gente, não, eu vou fazer alguma coisa, pastor, eu vou começar uma página para divulgar as ideias de Cristo, e a pessoa faz isso durante uma semana, depois enjoa. É como as crianças, sabe, que brincam de banco imobiliário, e aquele banco imobiliário é ótimo, e naquela primeira semana quer brincar de banco imobiliário o dia todo, mas na segunda semana já enjoou de banco imobiliário, na terceira semana nem quer ver banco imobiliário. Tem gente que acha que a igreja é assim. Eu estou com vontade de fazer isso assim. Aí ela começa fazendo isso assim. Aí daqui a pouco ela enjoa de fazer isso assim. Percebeu por que tanta gente é reprovada? Uma vez me perguntaram, várias vezes me perguntaram: pastor, por que você não sai dizendo assim, fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano faz aquilo? Porque não é assim, meu filho. É o servo que diz: eu quero servir a Deus. Aí o pastor diz: então eu posso contar com você, fique tranquilo, quando Deus falar eu vou chamar você. Mas hoje em dia, seja sincero, irmão, quem que a gente pode contar mesmo? Não estou chateado por ninguém não, irmãos. Fique tranquilo. Estou muito feliz com Deus. Mas eu estou preocupado com a vida espiritual de muitos aqui. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Você tem noção disso? Como é que uma pessoa que lê isso aqui chega para mim e diz: ó pastor, fique tranquilo, eu sei que eu estou saindo para a igreja nesse período da pandemia, mas quando eu me vacinar eu vou voltar, e vou voltar ao meu ministério. Que ministério? Você vai voltar o quê? Não, pastor, eu quero continuar fazendo o que eu fazia. Você fazia o quê? Como assim? Não entendi. Achando que é brincadeira? Eu fico imaginando, você já viu alguma pessoa dizendo assim, na prova do Enem: pô, eu estou meio assim, sem vontade de fazer a prova agora, mais tarde eu volto. Você já viu alguma pessoa fazendo isso? Eu nunca vi. Você acha que deixa ela voltar? Se ela passar no portão, ela volta de novo? Uma pessoa acha que na igreja é assim: entra, sai, não vai dar em nada. Deus vai ter que me perdoar de qualquer jeito. Deus vai ter o quê? Deus vai... Não confunda, irmãos, o fato de nós perdoarmos uns aos outros com o fato de que Deus vai te perdoar sempre. Porque a paciência de Deus, ela tem limite.
Tem gente que está brincando. Paulo falou isso aos Gálatas. Com Deus não se brinca. Cuidado. Você está brincando com Deus, você está brincando com a pessoa errada. Tem gente que está brincando com Deus de bem me quer, não me quer, bem me quer, não me quer, bem me quer, não me quer. Com Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, é isso mesmo que ele vai colher. Você já imaginou isso? Então ele diz aqui, no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos no Espírito. Pastor, por que quando você prega, parece que você está com raiva? Não, meu filho, porque eu sou fervoroso no que eu faço. Quando eu prego de corpo, alma e espírito. É por isso que eu suo, grito. Eu fui chamado para pregar. E eu prego em todos os lugares que Deus me manda ir há 10 anos. Sem ganhar um tostão por isso. E tomando pedrada de tudo quanto é lado. E sendo apunhalado pelas costas até de pessoas que se dizem próximas. Meu filho, eu nada para reclamar, muito pelo contrário. Se dissesse para mim, pastor, se ele tivesse voltado 10 anos atrás, meu filho, eu faria a mesma coisa que Deus me mandou fazer. Porque obedecer a Deus é um privilégio. Seguir a Cristo, ser chamado por Ele, é privilégio. Regozijai-vos na esperança. Alegre-se na esperança. Meu filho, você está trabalhando para Deus. Você está entesourando no céu. Não existe nada melhor. Você já imaginou um desses homens que aplicam na Bolsa de Valores? Aí de repente ele pega 1 milhão de manhã e ele aplica numa ação que estava valendo X, e aí aquele 1 milhão dele, quando ele vai fechar a bolsa, já está valendo 10 milhões. Você acha que ele vai sair da bolsa triste? Ele vai comemorar. Esse rapaz, só hoje eu ganhei 9 milhões. Eu comprei R$1 milhão de uma determinada ação, e essa ação subiu vertiginosamente por conta desse fator, e ela fechou o dia valendo 10 milhões. E hoje eu comecei o dia tendo 1 milhão, eu tenho 10 agora, vamos sair para comemorar. Um ímpio faz isso, porque isso é o Deus dele, o dinheiro. Imagina um cristão que está servindo a Deus. Servindo a Deus. Por que você não está alegre? Regozijai-vos na esperança. Eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A minha coroa está reservada. A minha coroa está reservada. Onde está a sua coroa, irmão? Cadê o seu documento, como dizia o peregrino, né? O seu certificado. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. A gente é assim? Tribulação! Mas estou em tribulação! Vou jogar tudo pro ar, vou jogar. Irmão, é o contrário. Na tribulação a gente tem que ficar o quê? Paciente. Seja paciente na tribulação. A palavra paciente, no original, no grego, essa palavra paciente é a mesma palavra que é traduzida como perseverança. Ela é colocada paciência e perseverança dependendo do contexto em que ela está. Mas a palavra do grego é a mesma, paciência e perseverança. Aquela ideia de que a tribulação... Meu filho, você já viu alguma chuva que nunca parou? Nem o dilúvio. O dilúvio demorou 40 dias e aí parou de chover. Mas demorou mais tempo para as águas baixarem. Mas chovendo mesmo foi o quê? 40 dias. Uma hora que passou.
Aquela tempestade no barco com Jesus, teve uma hora que passou, não foi? E se você olhar para a sua vida, ao longo desses 10 anos, você e eu estou falando 10 anos porque eu tenho 10 anos de ministério, cada um tem a sua vida aqui com Cristo. Ao longo da sua vida com Cristo, você passou por algumas tempestades. Ela durou a vida toda. Por que agora esse desespero? É isso que o autor de Hebreus fala. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Às vezes a gente pensa que Jesus só fazia milagre há 2000 anos atrás, que hoje ele não faz mais. Como assim? Jesus só cuidava de Davi, Jesus não cuida de mim. Se você é um eleito de Deus, meu filho, você e Davi são vistos da mesma forma por Deus. Não, Jesus cuidou de José, porque a mão estava sobre José. Os irmãos de José venderam ele, mas ele chegou, foi escolhido por Potifar, e Deus estava sobre ele. Daqui a pouco Potifar já botou ele sobre toda a casa, aí ele foi parar na prisão, e daqui a pouco o carcereiro gostou dele e botou ele para tomar conta da prisão, e depois ele foi colocado pelo próprio faraó para governar todo o Egito. Deus estava com José, e Deus estava com Abraão, rapaz, abençoando Abraão. Sim, e ele não está com você. Você não é dele, não? Uma pessoa uma vez me disse, né? Ela não disse pessoalmente, porque normalmente os caluniadores, eles são caluniadores e covardes. Mas ele disse por trás: o pastor Isan não é o apóstolo Paulo. E eu disse: eu não sou o apóstolo Paulo não, mas se eu sou um pastor de verdade, eu tenho que ter o mesmo espírito que ele. Senão eu sou um falso crente. É como as mulheres talvez dizendo assim: eu não sou Sara, esposa de Abraão, que é usada como referência lá em Pedro, na carta de Pedro, assim como Sara. Eu não sou Sara, mas devia ser, porque Sara é uma mulher cheia de Deus. Eu não sou Maria, a mãe de Jesus, mas devia andar no mesmo caminho que ela. Eu sou Madalena com os demônios, aí não. Aí vai sair hoje, em nome de Jesus. Maria Madalena, que Jesus expulsou o quê? 7 demônios. Pastor, eu sou Madalena antes de Jesus tirar os demônios. Não, aí não. Aí, minha irmã, vamos orar por você, né? Pastor, não dá certo não. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, sejam perseverantes. Rapaz, esse povo ainda ora por Dylan e vai parar. E vamos imaginar, Dylan vai ser operado na segunda-feira, pelo que eu estou sabendo. Se eu estiver errado, me corrijam, né? Aí Dylan é operado, aí Dylan está bem, aí Dylan fica bem, coitado de César, porque Dylan vai querer correr, vai querer futebol, começa a ganhar peso, e vai querer começar a tomar todinho, e tome todinho, e cremogema, e feijão. E ele vai gostar de feijão, igual o pai, e pipoca, e cuscuz com ovo. E aí a gente para de orar por Dylan? Não. Dylan não é crente, irmão. A gente tem que orar para que eles sejam essas ovelhinhas aí. As crianças que estão com a camisa de ovelhinha, eu amo todas elas, mas nenhuma delas são crentes. Elas estão sendo ensinadas para que um dia elas possam ter, nesse momento de ensino, um encontro com Jesus. A gente tem que orar. Orar. Os nossos entes queridos que não são salvos ainda, você vai parar de orar por eles. Ah, mas eu já estou orando há tanto tempo, pastor, e eles estão ficando pior. Você vai parar de orar? A gente desiste da oração tão fácil, né? Ah, eu já pedi, Deus não fez, não vou insistir mais. Mas como foi que Jesus ensinou em Lucas 18? Aquela viuvinha, ela batia lá no juiz. Ó, esse juiz ruim, ele ouviu a viuvinha? Imagine Deus que é bom. Agora Abraão, a promessa dele demorou o quê? 25 segundos? 25 dias? 25 meses? Foi? 25 anos. Orando. E aquele povo que estava no cativeiro babilônico? 70 anos eles tiveram que esperar para voltar de novo para Jerusalém.
Coração perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos. Ah, pastor, essa parte pula, né? Compartilhai as necessidades dos santos. Compartilhe. Ontem a gente foi visitar o irmão José, foi um ministério que Deus colocou. O irmão José e depois chegou o irmão Quinho, a gente foi visitar eles no trabalho. E os bichinhos estavam com a fome, meu filho. Aí quando a gente levou uns biscoitinhos, como é o nome da cookies, né? Com um chocolatinho, pense que parecia que eles tinham visto uma miragem. José devorou rapidinho, Quinho comia deliciando. Salva-me, Senhor Jesus. Cada cookie era um suspiro. Não, ajudar as pessoas. Tão bom isso. Foi que a gente perdeu a alegria de ajudar os outros. Jesus disse, Paulo fala que foi o próprio Senhor que nos ensinou que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Compartilhar as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Pratique a hospitalidade. Ah, pastor, mas é que eu sou meio assim, sabe? Não, eu não sei. Pratique a hospitalidade. Ô, irmão, não tem ninguém mais... Olha, pode ter alguma pessoa tão antissocial quanto eu, mas mais antissocial é impossível. Mas quando eu me tornei cristão, eu tive que combater isso. Eu tive que combater isso na minha vida. Eu não posso ser isso. Eu sou crente. Seja hospitaleiro, abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros e por aí vai. Então eu quero voltar já para a gente concluir, irmãos. Se Deus permitir, domingo a gente vai concluir Mateus 27 e 28, mas hoje eu queria dar esse choque de verdade em você e em mim. Se a gente não está servindo a Deus, a gente não está indo para o céu. Mais direto que isso, impossível. Deu para entender? Crianças, deu para entender? Se vocês não estiverem servindo a Deus, vocês não estão indo para o céu. Tem que entender, irmãos. Isso é matemática. Não, eu não estou servindo a Deus, mas eu sei que eu estou indo para o céu. Como assim? Como assim? Você não está servindo a Deus. Você vai para o céu? Jesus contou tantas parábolas, irmãos. Ele conta a parábola lá em Mateus 24, 25, do servo mau, do servo bom. Ele conta a parábola dos talentos, daquele que escondeu. Vem cá, não caiu a ficha com tanta história que Jesus, tanto exemplo que Jesus deu, que se a gente não estiver servindo a Ele da maneira correta, a gente não é dele. Por isso que Paulo toca nesse assunto tão importante para a igreja. A igreja é formada por servos. Todo cristão necessariamente tem que ser um servo de Cristo. Todo cristão tem que ser um servo de Cristo. Você sabia que culto significa serviço? Etimologicamente, as reuniões dos cristãos, elas eram chamadas de serviço. Vai ter um serviço agora, o que é um culto. Hoje em dia parece que um culto virou um entretenimento. Não, fulano vai cantar, fulano vai palestrar, depois vai ter isso, depois vai ter aquilo. É brincadeira? Quero concluir aqui, versículo 11 de 1 Timóteo 3, já concluindo aqui. Da mesma sorte quanto as mulheres, mulheres podem servir na igreja? Não podem, devem. É como, por exemplo, uma pessoa pode andar bem com uma só perna. Ela pode até andar com uma perna, com uma muleta, mas ela não vai andar bem. Precisa das duas pernas. Então a mesma coisa, na igreja tem que funcionar tanto o ministério masculino quanto o ministério feminino. Da mesma sorte, quanto as mulheres é necessário que sejam respeitáveis, elas também têm que
que ser respeitáveis. Mulher tem que se dar um respeito. Imagine a pessoa que chega na igreja, uma mulher que chega na igreja e que seja uma pessoa totalmente imoral. Uma pessoa depravada. Uma pessoa que fala obscenidades. Como é que uma pessoa dessa vai fazer algum tipo de serviço para Deus? Não, tem que ser respeitável. A mesma sorte quanto as mulheres sejam respeitáveis, é necessário, é imprescindível. É como uma pessoa. Você já viu algum motorista de ônibus que não tem carteira de motorista? Tem que ter que classificação como? D, né? D. Imagine. Mas vamos imaginar, eu quero ser motorista, a empresa tal está contratando. Aí você chega lá, eu quero ser motorista de ônibus. Você tem carteira D? Eu não tenho nem carteira, precisa? Eu jogo muito videogame. E eu jogo videogame lá. Eu quero ser piloto de avião. E você tem quantas horas como piloto? Onde foi que você tirou seu brevet? Não, eu jogo muito PlayStation, faço aqueles simuladores. Você acha que alguma empresa aérea vai lhe contratar? Porque você tem 120 horas de videogame de PlayStation? É necessário, irmão, ser respeitável. As mulheres aqui, não maldizentes, só as mulheres que ficam só falando coisa que não deve. Infelizmente, irmãos, não é falando mal, não quero ser maldizente falando isso, mas as mulheres, biblicamente falando, têm uma inclinação maior para esse pecado do que os homens. Não que os homens não cometam, mas as mulheres têm uma inclinação. E eu falo isso com conhecimento de causa. Que 90% das pessoas que saíram falando mal do pastor eram do sexo feminino. É necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes. Não, pare de criticar e comece a fazer algo. Temperantes. O que é uma pessoa temperante? É uma pessoa que sabe fazer uns feijão, sabe? Não, meu filho, aqui não está falando de comida. Eu sei que você está com fome. Fique tranquilo, vai ter alguma coisa ali que eu estou vendo um montinho ali atrás do irmão César. Eu acho que é pãozinho, né? Mas o que é uma pessoa temperante? É uma pessoa que tem um ponto certo do feijão, é isso? Não, meu filho, é uma pessoa equilibrada. Imagina as irmãs, tudo se desespera. Vê um rato, se desespera. Vê uma barata, se desespera. Qualquer coisa se desespera. Não, meu filho, a mulher também tem que ser equilibrada. Problema acontece com todo mundo, todo dia. É dar equilíbrio. Sejam temperantes. E olha que coisa. E fiéis em tudo. Aqui está falando tanto na palavra quanto na prática. Aquilo que falou anteriormente. Você tem que falar a verdade e você tem que praticar a verdade. Duas coisas. Sejam fiéis em tudo. Tanto em falar quanto em praticar. Por isso que a maioria das igrejas que pregam, onde que tem pessoas que pregam, como eu estou pregando aqui para você, meu filho, a ceifa é grande e poucos são isso aqui. Nada, varão, você falou, você viu o que o pastor falou? Agora que eu não sirvo mesmo. Aí, meu filho, é como eu vou dizer, como eu digo para alguém que diz que não gosta de açaí, você não sabe o que você está perdendo. É verdade. Eu não gosto. Meu filho, eu não quero servir a Deus. Você não sabe o que você está perdendo. A melhor coisa do mundo é servir a Deus. Pergunte àqueles que serviram a Deus se eles estão arrependidos de servirem a Deus. Talvez eles digam: eu estou arrependido de servir tão pouco. Eu fiz tão pouco. Queria ter feito mais. E ele diz aqui, versículo 12, concluindo: o diácono seja marido de uma só mulher. Olha que coisa, o ministério começa em casa.
Nada adianta a gente ser uma pessoa na igreja e ser outra pessoa em casa, e vice-versa. Não, irmãos, tem pessoas que na igreja são duras, mas quando chegam em casa, a esposa, o marido, os filhos fazem tudo e eles abençoam. Vem cá, você repreende o irmão, o filho dos outros da igreja, mas seu filho faz um monte de coisa errada e você não fala nada? Que é isso? Como uma vez uma pessoa disse, né? Rapaz, trate a sua mulher melhor. E ele mesmo maltratava a mulher. Uma mulher dizendo, rapaz, trate o seu marido bem. E ela mesma maltratava o marido. Não pode isso. Não, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Isso também vale para as mulheres que servem. Elas também têm que terem esse mesmo ofício. Nosso ofício se estende à nossa casa. A gente precisa entender que o nosso serviço ao Senhor é um serviço integral. Ô pastor, o senhor está dizendo que a gente está de dieta? Não, filho. Integral significa o tempo todo. De manhã, de tarde, de noite. Não é só um pedaço do dia, não. É o dia inteiro que a gente tem que servir o Senhor. Versículo 13. Pois os que desempenharem bem o diaconato, olha que coisa linda. Os que fizerem o serviço de Cristo da maneira correta. O que Paulo está falando aqui? Nada mais do que o que Cristo tinha dito na parábola. Aquele servo que pegou os 5 talentos e conquistou mais 5 talentos, o que foi que o rei disse para ele? O que foi que o Senhor disse para ele? Servo bom e fiel. E o que tinha 2 ganhou mais 2, disse o que o Senhor? Servo bom e fiel. Entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Paulo está dizendo a mesma coisa aqui, irmão. Perceba a linguagem a mesma. Se você lê o Novo Testamento, se você lê os livros, os 27 livros do Novo Testamento, você vai perceber, você vai ficar abismado como eles falam a mesma linguagem. Pois os que desempenharem bem o diaconato, os que se virem bem a Cristo, alcançam para si mesmos justa preeminência. Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Fulano de tal, eu nem gosto muito dele, mas ele tem um zelo pelo Senhor que é sério, viu? Ó, a ideia de preeminência é, irmãos, não se preocupe que as pessoas te valorizem. Se Cristo te valoriza, as pessoas vão ver isso mais cedo ou mais tarde. Vocês lembram de João Batista? O pessoal estava começando a achar que João Batista não era lá esses profetas todos, até porque o ministério de João foi muito rápido. Daqui a pouco João está preso, daqui a pouco João já está morto. E aí Jesus diz, olha, não comece a falar mal de João não. Viu? Nascido de mulher, não tem nenhum maior do que João. Você imaginou um testemunho desse? Rapaz. E quando os amigos de Jó, que falaram mal dos amigos de Jó, quem foi que teve que orar por eles? Jó. Ah, se Jó não orasse, Deus pegava um por um. Ó Jó, ore por eles, diz que eu vou pegar eles. E o pessoal de Moisés, irmão, até Arão e Miriam, irmãos de Moisés, que viram o que Deus fazia por intermédio de Moisés, e a intimidade que Deus tinha com Moisés, eles se levantaram contra Moisés. Pessoas próximas se levantaram contra Moisés. E Deus diz, Moisés é meu servo. Vocês estão falando o que dele? Ah não, porque Moisés fica querendo falar que parece que o Senhor só fala com ele. Eu falo também com as pessoas, mas com Moisés, meu servo, eu falo diferente. Eu tenho mais intimidade com Moisés do que com essas outras pessoas. Vai alguém tentar dizer alguma coisa com Deus? Moisés, meu servo. Imagina. Abraão, meu amigo. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Servir a Deus é legal demais.
Quem já leu a saga, por assim dizer, de Abraão, lá em Gênesis? Abraão, ele cometeu equívocos. Ele ficava com medo em alguns momentos. Em um desses momentos, ele disse que Sara era sua irmã, porque ele ficou com medo de matarem ele para pegarem Sara, se casarem com ela. E aí, numa dessas vezes, Deus aparece com esse que tomou Sara como esposa e diz: por que esse daí, esse Abraão que você viu aí, que você pegou a mulher dele, ele é meu profeta. Ô, gente, ele é meu profeta. Abraão é meu profeta. É melhor você devolver a mulher dele, viu? Senão o negócio vai pegar pro seu lado. Sabe com quem Deus falou assim? Com o rei ímpio. Aí você vai dizer que não vale a pena se vir um Deus desse? É esse Deus que diz que até o cabelo das nossas cabeças estão contados. Deus está dizendo isso porque o cuidado que ele tem. Por que Davi teve tanta ousadia para lutar com Golias? Por quê? Porque ele sabia que o Senhor é o seu pastor. Golias disse para Davi: vem cá, rapaz, eu sou um cachorro para você lutar para você vir para mim com pau e pedra. Porque Davi foi com uma zorrague, né, algo parecido com o badog, que a gente chama de badog aqui. Um pouco diferente, mas o princípio era o mesmo. Eu sou o cachorro. E Davi disse: não, eu não vim com pau e pedra, eu vim em nome do Senhor dos Exércitos. E é por isso que você vai cair, Golias. Eu não estou sozinho. Você está pensando que eu vim sozinho? Você não sabe quem está comigo. E o profeta Eliseu, quando foi cercado pelos sírios, o aluno dele, provavelmente devia ser Geazi, ficou morrendo de medo, porque o exército sírio cercou a casa dele, todos os lados. E o aluno dele ficou: e agora? A gente vai morrer, pegaram a gente. Aí o profeta diz: vem cá, rapaz, você não está vendo que os que estão conosco são mais numerosos? Pastor, tem muito demônio. Mas você sabia que existe uma matemática que talvez muitos cristãos não estejam familiarizados? Para cada demônio existem 2 anjos. E não é nem para a gente se tranquilizar com isso, porque não é nenhuma questão quantitativa. Quem foi que criou? Quem é que criou tudo? É aquele que está com a gente. Todo poder me foi entregue no céu e eu vou estar. Aí você vai dizer para mim que vou estar lhe faltando alguma coisa para servir a Deus. Me diga. Eu quero saber se hoje você vai ter essa cara de pau. Não, pastor, está faltando isso ainda, está faltando. É mesmo, você vai ter essa cara de pedra, essa cara de mármore. Não é nem de pó, é de metal. Paulo diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Mas pastor, eu estou me sentindo fraco, eu sinto que o inimigo está tendo vantagem na luta. E cadê sua armadura? E eu tenho armadura, pastor? Tem, está no seu guarda-roupa, vai lá buscar. A armadura de Deus que você devia estar usando. Inclusive quando você for dormir, use ela também. Vai lhe proteger até dos seus sonhos. Porque muitas vezes a gente tem que combater nos sonhos também. Armadura de Deus. O cristão, meu filho, dorme com a espada na mão, desembanhada. Quando você vê um cristão dormindo assim, ó, esse cara é doido, né? Não, ele tá com a espada na mão aí, meu filho. Você que não tá vendo. Mas no sonho ali, ele já derrotou 2 demônios ali. É isso que é ser servo de Deus. Diácono, seja marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos, a sua própria casa, pois que desempenharem bem o diaconato, alcançarão para si mesmos justas preeminência. Por que a gente conhece Policarpo? Por quê? Porque ele serviu bem a Deus. Por que a gente conhece o apóstolo João? Por que a gente conhece o apóstolo Paulo? Por que a gente conhece Timóteo? Porque eles foram servos fiéis. Justa preeminência e muita intrepidez na fé. Quanto mais você serve a Deus,
mais Deus vai derramar poder sobre a sua vida para que você o sirva. Aquele que tem sim, aquele que tinha conquistado 5 talentos, o Senhor disse, olha, eu vou dar mais, pega daquele que tinha 1 e dá para ele, mas ele já tem 10, mas aquele que tem, se lhe dará mais ainda. Se ele está usando. Meu filho, se você está fazendo as coisas para Deus, você acha que Deus não vai te ajudar? Irmão, vou dizer uma coisa, nesses meus 10 anos de ministério, eu nunca vi uma pessoa que servisse a Deus e que lhe faltasse o necessário. Eu nunca vi. Salmo 27 se cumpre cabalmente na vida dessas pessoas. Agora o que eu vejo é a igreja cheia de Jonas. Sabe, Deus está tendo que providenciar um monte de peixe. Salva. Não é para o povo comer não, é para comer o povo. Socorro, Jesus. Porque senão, se Deus não corrigir, vai ser pior ainda. Que sejam corrigidos para não serem condenados com o mundo. Deus está tendo que providenciar tanto peixe, meu filho. Para que esses peixes? Para alimentar o povo? Não é para ser engolido. Para engolir o Jonas. A igreja está cheia de Jonas. Quem é Jonas? Deus mandou fazer um serviço e ele disse, não vou não, esse não, quero outro. Que nada, pastor, só me dá serviço chato. Eu não quero servir desse jeito não, eu quero um serviço legal. O negócio de pregar em Nínive, eu quero pregar em Jerusalém. Eu quero pregar, sabe, eu quero pregar em Nova York. Eu quero pregar na Disney, aproveitar e ver meus parques lá temáticos. Eu quero pregar em Dubai. Eu quero fazer umas coisas legais. O pastor fica mandando, eu estar alegre, que nada, mano. Agora tá na loucura de Itapuã, quem vai lá? Diz que é super perigoso, rapaz. Diz que tem um monte de negócio de loja não, chama terreiro, né? Nada, mano, eu vou nesse lugar não, porque não me bota num lugar legal aí, rapaz. Quero fechar aqui já a Bíblia por causa do horário. E quero ficar com meu papelzinho aqui, porque minha memória vocês sabem como é, né? Mas graças a Deus eu nunca me esqueci. Eu esqueço até do meu nome, mas do nome de Jesus eu não esqueço. Glória a Deus. Quero perguntar para vocês, qual é o seu Senhor? Irmão, se você estava servindo a outro Senhor que não é Cristo, se você está servindo hoje aos seus próprios interesses, arrependa-se. Como foi que iniciou o ministério de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o Rei dos Céus. Percebe, irmãos, Jesus pregou isso para muitas pessoas que tinham ouvido a mesma frase de João Batista. Mas arrependimento é algo, irmãos, que a gente nunca vai ter demais. Amém. A gente pode ter até de menos. Ah, pastor, eu me arrependo demais. Ou como eu sou arrependido. Arrependimento, ó, nessa parte eu tô sobrando. Aí é muita cara de pau uma pessoa dizer isso, né, meu filho? Não entendeu nada do que é arrependimento. Quem é o seu Senhor, meu filho? Segundo lugar, qual é a obra que você está fazendo? Ah, eu estou batendo uma laje. Eu estou fazendo uma obra ali em Pernambués. Salva-me, Senhor. Estou fazendo uma obra em tal lugar. Ô meu filho, você pode até trabalhar. Não é pecado nenhum você trabalhar, você estudar, né? Você adquirir uma casa, um carro, uma bicicleta. Não tem pecado nisso. O pecado é você dar prioridade a essas coisas. Glória a Deus. Aí que é o pecado. Amém. Qual a obra você está fazendo? Qual é a obra que você está fazendo? E agora eu quero ser mais específico. Qual é o seu ministério aqui na igreja? Qual é o seu serviço? O que você quer fazer para a igreja? O que você quer fazer em nome de Jesus? Em último lugar, irmãos, e é o mais importante, como você está fazendo isso? Por que eu estou falando essas coisas, irmãos? Eu sei que o horário já está passando, mas
Sabe, dois irmãos que deveriam ser um alerta para a gente. Filhos de Arão, sumo sacerdote. Vocês sabem o nome deles. Talvez vocês não conheçam tão bem a história deles como deveria. Nadab e Abiú. Eles estavam sendo preparados para sucederem o seu pai. E aí, quando Deus enviou fogo, ele viu que o fogo que Deus tinha enviado estava começando a se acabar. Eles foram, acenderam um incensário e trouxeram fogo estranho para dentro do altar do Senhor. E o Senhor fez o quê? Matou eles pelo fogo. O Senhor podia ter matado eles de diversas formas. Como foi que Herodes morreu, comido por vermes? Como foi que Datã, Corá e Abirão morreram junto com aqueles que se rebelaram contra ele? A terra se abriu e eles foram engolidos. O Senhor podia... Como foi que Ananias e Safira morreram? Eles simplesmente caíram mortos. Mas Deus o matou, Nadab e Abiú, por meio do pecado deles. Trazer fogo estranho ao altar. Pode um servo do Senhor fazer isso? Servir ao Senhor de uma forma que o Senhor já disse que não quer ser servido. Eu não quero que você faça assim. É como, por exemplo, irmãos, o gasofilácio fica aqui, né? Eu fico até meio melindrado de chamar isso aqui de gasofilácio, né? Mas tenha boa vontade. Então, tem uma caixa aqui que a gente bota as ofertas. Irmãos, se você não tiver com seu coração cheio de amor e generosidade, em nome de Jesus, alma, não coloque nada dentro desse envelope nem dentro dessa caixa. Ah não, meu salário saiu hoje, eu vou ter que dar o dízimo. Não, meu filho, não faça isso não. Mas não é bíblico? É bíblico, mas agora a gente adora a Deus com entendimento. A gente não faz as coisas por obrigação e por necessidade como as pessoas faziam no Antigo Testamento. Deus não quer que você faça algo por obrigação e necessidade. Deus quer que você sinta alegria nisso. Quer que você veja que isso é um privilégio e não uma obrigação. Entendeu? Ah, eu vou trazer uma oferta ao Senhor. Você tem que fazer isso com alegria. Oh, rapaz, esse dinheiro é o dinheiro certinho de eu comprar. Não, não me dá caneta, Maria. Estabilo. A brush pen. Oh, rapaz, o dinheiro certinho de eu trocar o fogão. As prestações eu vi, é 12 vezes de tanto. Oh, rapaz, a máquina de lavar. Seu valor certinho, bate certo. Rapaz, isso aqui Deus está querendo falar comigo. Tá. Deus está falando com você. Tem que fazer com alegria. Amém, Jesus. Me ajude a voltar primeiro. Irmão, você vai fazer o quê? Rapaz, eu tô indo ali que eu vou lavar a igreja. E você tá alegre assim? É claro, eu vou ficar triste. Amém, Senhor. Mas você vai lavar, ninguém vai ver você lavando. Mas Jesus está lá e Ele está vendo. E vai ser a maior alegria, eu, Jesus e o rolo. Devia ser assim, não devia? Com certeza. Devia ser assim, irmão. Perdoa. Mas a gente acha que é um tédio. Fica em casa muitas vezes sozinho, orando. O pessoal pensa que eu estou dormindo. Tem gente que pensa, né? Uma vez, uma pessoa até que congregava disse: rapaz, coitada da esposa do pastor, porque esse homem não faz nada, só faz dormir. Uma pessoa que me amava muito, eu acho que me ama ainda, disse isso de mim: só faz dormir, fica trancado num quarto. Pergunte a Deus se eu só faço dormir. Como é que eu vou falar algo para vocês se eu não conversar isso com Deus? Amém, eu creio. Se Deus não falar comigo, eu não tenho nada para falar com vocês. Glória a Deus. Nada. De mim mesmo, eu não tenho nada para ensinar, meu filho. Eu sou óculos zero à esquerda. Mas quando a gente fala com Deus, aí a gente se sente impulsionado. É como dizia o profeta: a palavra queima dentro de mim, se eu não colocar ela para fora eu vou ficar doido. Hoje eu poderia pregar para vocês aqui Mateus 27.
Nos últimos dias, né, estudei bastante o Evangelho de Mateus e com certeza isso para mim foi uma bênção. Estudar qualquer trecho das Escrituras é maravilhoso. Mas do que adiantaria eu falar para vocês sobre Mateus 27 se Deus queria que a gente meditasse no que a gente meditou hoje? O que é mais importante, cumprir uma meta ou falar o que Deus tem a dizer à sua igreja? Mas como alguém pode dizer algo em nome de Deus se não tem comunhão com Deus? É como uma vez um homem de Deus perguntou a um amigo, entre aspas, dele, que tinha doutorado em teologia, e disse assim, fez a seguinte pergunta: você conhece a Deus? Ele disse: isso é a pergunta que se faça para mim? Eu tenho doutorado em teologia, acabei de fazer um livro agora sobre o tema tal e tal e tal. Não perguntei isso. Eu perguntei se você conhece a Deus. Você conhece? Qual foi a última vez que você falou com Ele? Qual foi a última vez que Ele te deu uma ordem? Porque Deus só manda você fazer algum serviço quando Ele ama você. Uma das demonstrações do amor de Deus para conosco é quando Ele nos separa para o serviço. Isso é amor, não é obrigação não. Deus amava Maria. E qual foi o serviço de Maria? Gerar o Messias. E qual foi o serviço de José? Criar o Messias. Ó, que coisa maravilhosa. Você acha que Maria achou ruim? Ah, pai, Maria ficou alegre, viu? Pense. Fez jus é o nome dela, que significa agraciada. Então é isso, irmãos. A felicidade está num correto relacionamento com Cristo. Não adianta você procurar felicidade em outro lugar, você não vai achar. Não adianta. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você ainda não experimentou na sua vida o poder de Deus, você não sabe o que você está perdendo. Deus é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Você já imaginou isso? A gente fica com coisas tão pequenas, né? Oh Deus, será que esse mês eu vou ter condição de fazer isso e fazer aquilo? E será que é assim? E será? E será? Você não entendeu, não, é? Deus é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Você sabia que o nosso Deus é assim? Ele tem poder. Infelizmente, muitas pessoas ainda não descobriram isso. Que hoje seja um recomeço. Amém. Na sua comunhão com o poder de Deus. Glória a Deus. A repreensão de Jesus para os saduceus foi essa. Vocês estão achando que vocês podem se relacionar comigo intelectualmente? Não. Vocês erram porque nem conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Que essa repreensão nos alcance e que mude a nossa vida na noite de hoje. Vamos orar. Ó Pai, diante de tudo que foi exposto, ajuda-nos a te servir, Senhor. Ó Deus, feliz é a nação cujo Deus de Israel é o Senhor. Por que Deus de Israel é o Senhor dessa nação? Porque ela lhe serve. E eles são felizes nesse serviço. Ajuda-nos a ser contados, Senhor, com esses que encontram a felicidade no serviço a Cristo. Ó Deus, perdoa a nossa insensatez, o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo e muitas vezes, Senhor, onde nós nos esquecemos, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber, e retemos tantas coisas quando deveríamos ofertá-las generosamente, ajudar o nosso semelhante, tratar os nossos irmãos melhor do que tratamos a nós mesmos. Ó Senhor Jesus, perdoa a nossa falta de hospitalidade, a nossa falta de amor.
a nossa falta de zelo. E ajuda-nos, Senhor, a reconstruirmos na noite de hoje o altar caído, para que possamos lhe prestar uma adoração, a qual o Senhor possa receber, pois é feita em espírito e em verdade, de todo coração, alma, força e entendimento. Amém, Jesus. Ó Deus, abençoa o pequenino Dylan. O Senhor sabe, meu Deus, de tudo que ele necessita, tanto fisicamente, quanto espiritualmente, emocionalmente. Ó Deus, abençoa, Senhor, a nossa pequena congregação e nos ajuda, Senhor, a darmos os frutos aos quais o Senhor deseja receber de nós. Que nós não sejamos ramos infrutíferos, que nós não sejamos uma terra seca, mas que sejamos uma terra fértil, que dá fruto na estação certa. Ó Deus, que nós não sejamos contados como um servo mau, mas que sejamos contados como servo fiel, que faz tudo para agradar o seu Senhor, mesmo na sua ausência. Ajuda-nos a entender, Senhor, que um serviço qualquer não terá qualquer utilidade diante de Ti. Ou nós nos entregamos completamente a Ti, ou estaremos prestando uma adoração como a de Caim, que foi rejeitada. Ajuda-nos, ó Pai, a nos entregarmos completamente ao Teu chamado. Que nada e nem ninguém se interponha no nosso relacionamento contigo. E quando o Senhor falar conosco, nós possamos obedecer prontamente, pois uma obediência tardia também é desobediência, Senhor. O Senhor nos colocou nesse bairro, Senhor. O Senhor nos colocou nessa cidade. O Senhor nos colocou nesse estado e nesse país. Ajuda-nos a entender a nossa responsabilidade, Senhor, de viver a verdade e propagá-la por meio das nossas palavras e ações, declarando por meio das nossas palavras e ações que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele reina sobre toda a criação, mesmo sobre aqueles que nem acreditam nele, mas Ele reina. Dai-nos ousadia para falar e viver por meio da fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Abençoa-nos na noite de hoje, Senhor, com essa fé que transforma o pecador em adorador. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com o cumprimento santo. E pergunte-se a si mesmo a pergunta que eu disse a vocês: quem é o seu Senhor?